senhoritas, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia, né? Nós estamos estudando a lógica aristotélica. Na última aula nós falamos sobre os princípios da lógica aristotélica e agora nós vamos ver um pouco sobre o objeto de atuação da lógica, o que ele estuda, o que constitui essa lógica, né? Antes eu vou fazer a correção das atividades da aula passada, tá bom? Eu não vou me alongar muito nessas atividades, vou tentar ler a resposta pronta da apostila para a gente ganhar tempo. Se essa resposta da apostila não ficou clara para vocês, então vocês perguntem que nessa aula eu vou tentar explicar, tá bom? Eu não vou explicar uma por uma, porque se eu for explicar uma por uma a gente vai demorar um pouco, né? E essa aula ela já vai tender a ficar grande. Desde já eu peço perdão a vocês, mas eu acho que essa aula vai ficar com um pouquinho mais de 10 minutos, tá bom? Então, lá na página 7, né, número 1. Nos itens a seguir, relacione cada citação do texto a um dos princípios lógico-ontológicos propostos por Aristóteles. Justifique as respostas. A. Não. Primeiro eu vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não. Qual princípio a lógica aristotélica isso que diz respeito? Letra A. Princípio da não contradição. Ou algo é veneno ou algo não é veneno. Vou olhar para ver se é veneno ou não. Então, ou é veneno ou não é veneno. Então, essa frase dela está corretíssima. Respeita o princípio da não contradição. Vamos lá, letra B. E Alice começou a pensar em todas as crianças que ela conhecia e que tinham a mesma idade dela, para ver se tinha se transformado em alguma delas. Letra B. Princípio do terceiro excluído. Ou ela se transformou em uma dessas crianças, ou ela continuou sendo ela mesma. Um ser intermediário entre eles não dá, tá bom? Então ela vai olhar para ver se transformou em alguma delas, porque ou ela continuou sendo ela, ou ela se transformou em uma dessas crianças. Não tem como ela ser um ser intermediário entre ela e a criança, né? Aquilo que a gente falou, não existe um meio ser, ou é ou não é. E C, qual que era C? Além disso, ela é ela e eu sou eu. Esse é o mais fácil, né, gente? É óbvio que é o princípio da identidade. Ela é ela, eu sou eu. Eu não posso ser minha irmã não pode ser eu. Eu não posso ser Alice Maria não pode ser eu, né? Cada um de nós é a si mesmo. 2. Cada um de nós é a si mesmo. Acho que está certo em português. 2. Identifica no texto uma afirmação que diz respeito a algum princípio lógico-ontológico. Registre essa afirmação o princípio em que ela desrespeita e aplique de que modo isso e explique de que modo isso ocorre. Tem uma parte lá que a Alice Maria, que a Alice no País das Maravilhas, né, que a Alice diz o seguinte: devo estar encolhendo como um telescópio. Espera. Ela comparou o fato de estar encolhendo a um telescópio. Primeiro, o telescópio não encolhe. O telescópio ele continua o tamanho dele normal. Ele faz aumentar ele é um instrumento que aumenta a nossa capacidade de enxergar coisas. As coisas pequenas se mostram maiores. E depois, ele faz crescer as coisas, não é? Ele faz uma coisa pequena parecer maior. Ele não faz uma coisa parecer menor. Então a comparação dela fere o princípio da não contradição. Porque ou ele cresce ou ele diminui. No caso aqui, ele faz crescer as coisas, né? Não é que ele faz a coisa crescer, mas ele faz com que a nossa capacidade cresça de ver as coisas, né? E ele está diminuindo. Então aí essa frase diz respeito ao princípio da não contradição. Porque ela está diminuindo e se comparou a um objeto que faz as coisas crescerem. Não é verdade? Então esse diz respeito ao princípio da não contradição. Beleza? Beleza, se não tiver beleza, manda mensagem que a gente faz ficar beleza, né? Vamos lá na página 8? No comecinho dela. Objetos de estudo. Aristóteles não considerava a analítica, ou seja, a lógica dele, né, uma ciência, mas um órgão, ou seja, um instrumento científico-filosófico. Nós vimos na última aula as aplicações disso em um discurso, né? Seu objeto eram as proposições. O que é uma proposição? Uma frase que expressa linguisticamente um juízo de pensamento. Beleza, Samuel, o que é uma proposição? Proposição é uma frase que você afirma ou nega algo. A Suelen está sentada. O Samuel está falando. A casa é verde. Eu sou bom. Tudo isso é um juízo. Tudo isso também é uma proposição. Juízo e proposição é a mesma coisa, tá bom, gente? Nós chamamos juízo enquanto está na nossa mente. Proposição quando a gente verbaliza. Mas é a mesma coisa.
Em cada um desses juízos, dois termos, um sujeito e um predicado, eram unidos ou separados, segundo as relações efetivas entre os seres que eles designavam. Essa união ou separação era expressa pelo verbo ser, chamado cópula. Vamos lá então pegar uma frase que está aí na apostila, né? A pequena dançarina é uma menina de 14 anos. Nós temos aqui dois elementos, dois termos, que nós chamamos em lógica de termo. O que é um termo? É um ser. É um ser, uma ação, um acontecimento, tá bom? A pequena dançarina é um ser, ela é um primeiro termo. É uma menina de 14 anos. Menina de 14 anos, outro termo. Então aqui você está comparando dois termos, não está? Comparando a pequena dançarina com a menina de 14 anos. Você está afirmando que há uma relação de identidade entre elas, através do verbo ser, que nesse caso aqui está conjugado na terceira pessoa do singular no presente, né? Esse verbo ser é chamado cópula. O que é cópula? Que une, tá? Porque ele está unindo a menina, a pequena dançarina, a uma menina de 14 anos. Elas se identificam. Se eu dissesse, a pequena dançarina não é uma menina de 14 anos, então está sendo negada a relação, a ligação entre elas, tá bom? Então esses são os dois termos. O que é o termo, Samuel? Termo, ele é aquele, é a coisa, é a ação. O termo, ele pode ser uma pessoa, um ser, uma qualidade ou uma ação. Eu posso dizer, o Samuel está sentado. O Samuel, primeiro termo. Sentado, segundo termo. Alice Maria é inteligente. Primeiro termo, Alice Maria. Segundo termo, inteligente. Então o verbo é aí a cópula, né? No caso do estar, ele se resume também ao verbo ser, né? Aqui do ladinho vai estar explicando isso. Que no final das contas, todo verbo se resume ao verbo ser. Eu estou falando. O Samuel fala. O Samuel é falante, né? A Suelen dança. A Suelen é um ser dançante. Tudo você pode resumir ao verbo ser, tá bom? Eu creio que essa parte ficou clara. Se não ficou clara, vão anotando as perguntas para mandar para mim. Vamos avançar então. Aqui embaixo. A analítica ou lógica aristotélica mostra... isso aqui tudo é representação disso aqui que eu expliquei, tá, gente? Leiam aí certinho, se for alguma dúvida, me perguntem. A analítica ou lógica aristotélica mostra ainda que duas proposições poderiam ser unidas por um nexo, resultando em uma terceira extraída desse nexo. Duas proposições, dois juízos, podem ter união entre eles. Desses dois juízos, você tira um terceiro juízo. As duas proposições iniciais eram chamadas premissas, e o resultado era denominado conclusão. Juntas elas formavam um silogismo, termo que designa um raciocínio ou argumento formalmente correto. Então, vamos aqui observar esse silogismo aqui. Vamos lá. Eu até esqueci de colocar o que cada um representa, mas vamos colocar agora. Vamos lá, primeiro juízo. Todo homem é mortal. Homem, primeiro termo, mortal, segundo termo. Aqui o verbo é, que é a cópula, né? Sócrates é homem. Primeiro juízo, todo homem é mortal. Segundo juízo, ou premissa, né? Sócrates é homem. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, naturalmente o que eu concluo? Que Sócrates é mortal. Então isso aqui é um silogismo. Silogismo. Tenho dois argumentos, dois juízos que necessariamente produzem um terceiro. Tá certo? Então, esses dois primeiros aqui são chamados premissas. A primeira premissa, a segunda premissa. E esse terceiro aqui é a conclusão. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Entenderam, gente? Esse aqui é um tipo de raciocínio muito usado, né? Eu falo, se estiver chovendo eu não posso ir na aula. Amanheceu chovendo, logo não vou na aula. Se ele estivesse armado, não estaria roubado. Ele não está armado, foi roubado. Então, entenderam? Isso é um raciocínio muito utilizado. Beleza. Então, vamos avançar um pouco, né? Aqui está a representação disso aqui. Logo eu vou voltar nesse desenho aqui para explicar essa classificação dos termos, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Aqui vai estar explicando o que é um raciocínio, um silogismo dedutivo, né? Vai estar explicando aqui. Se vocês mesmo assim não entenderam o que é um silogismo dedutivo, me falem que eu explico mais detalhadamente para vocês, tá bom? Essa atividade aqui vocês vão fazer na aula, tá bom? Então já marquem aqui para vocês fazerem essa aqui na aula.
Classificação dos termos das proposições. Nós vamos lá no segundo parágrafo. Além disso, em um silogismo, o encadeamento das proposições depende das relações entre três termos, classificados de acordo com a extensão, ou seja, a quantidade de elementos dos conjuntos designados por eles. O termo maior, conjunto mais numeroso, o termo menor, conjunto menos numeroso, e o termo médio, que é o conjunto intermediário. Beleza. Lembra que eu falei para vocês desses termos aqui, né? A pequena dançarina é um termo, menino de 14 anos é outro termo, né? Aqui nós vamos ter outro... Aqui, qual que é o termo aqui? Homem é um termo, mortal é outro termo. Qual é o outro termo que aparece? Sócrates. Nós temos três termos aqui, não temos? Temos o termo homem, o termo mortal e o termo Sócrates. Bem, desses termos aqui, nós, na lógica aristotélica, nós vamos chamar, como no silogismo nós temos três termos, um termo vai ser o maior, outro intermediário, ou termo médio, e outro termo menor. Isso varia da extensão, do grupo de seres que esses termos abarcam. Qual que é maior, mortal ou homem? É óbvio que é mortal. Homem é um tipo de mortal. Cachorro também é mortal, vaca também é mortal, planta também é mortal. Então o grupo de mortal ele é maior. Dentro do grupo de mortal, quem está lá? Homem, o grupo de homem. O grupo de homem, então, é um termo que está dentro do grupo de mortal. E Sócrates? Sócrates não está dentro do grupo de homens? Sócrates se respeita a quantas pessoas? Somente a Sócrates, somente a ele. Então ele é o menor. Ele está dentro de homem. Então olha aqui, esse desenho representa muito bem. Nós temos um grande grupo, que é o termo, um grande grupo, que é o mortal. Dentro desse grande grupo nós temos um grupo menor, que é o de homens. E dentro do grupo de homens nós temos um indivíduo chamado Sócrates. Então agora aqui fica muito evidente. Quem que é o termo maior? Mortal. Quem que é o termo intermediário? Homem. Quem que é o termo menor? Sócrates. Sócrates é o termo que diz respeito a um único indivíduo. Homem é o termo que diz respeito ao grupo de todos os homens. E mortal é o termo que diz respeito a todos os mortais. Entenderam, gente? Então isso que é o termo maior, termo intermediário e termo menor. Beleza? Agora vamos lá na página 10. Tipos de juízos e proposições. Nós podemos dividir os juízos segundo quantidade e qualidade. Primeiro, qualidade. Ele pode ser afirmativo ou negativo. O Samuel é bonito. O Samuel não é bonito. Primeiro foi afirmativo, segundo negativo. Isso é muito fácil. Quando eu afirmo, é negativo, é positivo. Quando eu nego, é negativo. Tranquilo. Quantidade. Se o juízo ele é universal, se o juízo é particular ou se o juízo é singular. Quando a gente faz um juízo universal? Quando nós usamos as palavras todos ou nenhum. Todos os homens, ou seja, no universo inteiro, todos os homens são desse jeito. Ou então nenhum homem. No universo inteiro, nenhum homem é desse jeito. Todos os homens são mortais. Esse aqui é um juízo universal. Eu estou afirmando que todos os homens são mortais, tá? Particular, alguns homens, não todos, alguns homens são mortais. Quantidade singular, quando eu falo de um só, Sócrates é mortal. Singular diz respeito a apenas um. Vamos já encerrar, minha irmã falou que já deu 14 minutos, misericórdia. Vamos só encerrar, gente. Classificação dos silogismos. Os tipos de proposições aqui embaixo. Os tipos de proposições que você conheceu anteriormente, quando combinados com as proposições do termo médio, lembrando que o termo médio é quem liga, né, o termo universal ao termo particular, ao termo menor, perdão, né? Ao termo maior, ao termo menor, nas premissas, ocupando o lugar de sujeito e de predicado. Determinavam a classificação aristotélica dos silogismos em diferentes tipos. Alguns deles eram considerados válidos e outros eram ignorados por quebrarem regras do raciocínio, o que eliminava a hipótese de terem conclusões verdadeiras. Segundo a posição do termo médio, ou seja, esse termo aqui do meio, o raciocínio vai ser válido ou inválido. Esse aqui ele está certinho, foi válido. Na aula eu vou dar para vocês exemplo e explicar melhor quando é que o termo médio torna o raciocínio inválido, tá bom? Pode ser que eu esqueça. Então a representante de vocês, que é a Vivian, vai me lembrar, tá?
Viu, Vivian? Ele manda mensagem para mim lembrando, Samuel, explica melhor a posição do termo médio, quando é que ele deixa o raciocínio inválido. Quer dizer, quando ele deixa, né, o silogismo, o raciocínio inválido. Se a Vivian não lembrar, o Marcão vai lembrar ela, tá bom? E aqui embaixo nós temos 8 regras para que o raciocínio seja correto. Para que essa montagem que a gente fez aqui, esse encadeamento de juízos, seja válido. E quando ele quebra um desse aqui, ele é inválido. Nós temos um discurso falso. Tá bom, gente? Aí aqui vai estar explicando melhor sobre isso. 15 minutos. E a página 11, esse finalzinho da página 11 é para casa, tá bom? Lá na página, a página 9 é para fazer em sala e a página 11 em casa. Grande abraço para vocês e até mais.